claramente na Libertadores. Agora sim, hein? Agora sim estamos na Libertadores, claramente tricolor começando com muito sorriso, com muita felicidade, porque, gente, o Bahia está na fase de grupos, está garantido na maior competição de clubes depois da Liga dos Campeões, não é verdade? Mas a mais importante para o futebol brasileiro, e é muito especial para o torcedor do Bahia estar vivendo isso. Eu sei disso. A partida terminou aqui mais de 3 horas da manhã e chorei quando acabou, postei lá no meu Instagram. Muito obrigada para todo mundo que mandou, enfim, mensagem. Eu sei que muita gente se emocionou também e foi muito especial. Eu já vou falar um pouquinho sobre o porquê de ser, especialmente para quem mora fora, para mim, um pouco da minha experiência e por que é especialmente difícil estar longe nesses momentos e o quanto que emociona. E a gente vai analisar um pouquinho essa noite histórica, esse resultado histórico, o triunfo do Bahia para cima do Boston River. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as opções de Rogério Ceni, sobre alguns jogadores e claro, já projetar um pouquinho para frente essa temporada do Bahia. Se você tá por aqui, deixa o like, super me ajuda, não custa nada para você e ajuda esse vídeo a chegar a mais tricolores claramente na Libertadores. E também comentários por aqui eu tô sempre lendo e a gente vai chegar à meta de 45 mil inscritos antes de começar a fase de grupos, antes do primeiro jogo do Bahia na Libertadores. Faltam um pouco mais de 1.000 pessoas, então conto com a sua inscrição por aqui. Claramente tricolor, então, obviamente, uma visão tricolor de uma torcedora que mora fora de Salvador, que mora fora do Brasil. Eu tô fora de Salvador há mais de 12 anos e fora do Brasil há mais de 8 anos. 6 anos na Itália e agora eu tô completando 2 anos aqui na França. Eu tenho uma história com Bahia de reconexão, de reconhecimento tardia, digamos assim, e eu tenho a sensação de que o sentimento que eu tenho pelo Bahia aumenta a cada ano, aumentou e virou algo muito forte para mim depois que eu saí de Salvador, especialmente porque o Bahia se tornou o meu ponto de identidade, de conexão com as minhas raízes. Inclusive estou aqui de branco, até porque hoje é sexta-feira, então vamos também fazer uma graça para Oxalá, que inclusive é o meu orixá. Então o Bahia se tornou esse ponto de identidade, de conexão para mim muito forte, porque a minha família, que ainda está em Salvador, meus pais e o meu irmão, que atualmente mora no Rio de Janeiro, mas a minha família principal torce para o Bahia e viveu muito o Bahia em Salvador. Eu não fiz tanto isso. Então, o Bahia acabou se tornando esse ponto de reconhecimento para mim, de identidade, de onde eu vim, do que eu sou, do que me representa como valores, porque eu tenho muito orgulho do que o Bahia representa para as pessoas, no sentido de orgulho, amor, identidade. O Bahia, para mim, tem uma posição muito importante de respeito, de diversidade, de pertencimento muito grande. Acho que a palavra é essa. Então, viver esse momento longe do Bahia tem sido muito difícil, mas tem sido o que me conecta principalmente com Salvador e especialmente com vocês, porque querendo ou não, eu sou uma pessoa pública no sentido de que o meu trabalho é público, né? O meu trabalho está na TNT, está aqui no YouTube, enfim, nas minhas redes sociais, e o Bahia acaba sendo o ponto de maior conexão com vocês, porque acho que os torcedores do Bahia sentem talvez muita falta de ter mais representatividade, né? E, enfim, talvez eu acabe preenchendo um pouco essa lacuna para vocês, e com isso eu recebo muita mensagem, muita troca de vocês sobre o Bahia. E eu me sinto muito segura de fazer essa troca com vocês, porque eu até recebi essa semana uma mensagem de uma pessoa perguntando sobre por que eu não falava tanto da minha vida pessoal, que eu era muito reservada e tal.
E eu sempre tive muito receio, assim, de rede social. E é, inclusive, um dos motivos de eu mais ter tido receio de abrir aqui o canal no YouTube e até de falar do Bahia. Porque eu não tenho estômago para muita coisa e eu achei que pudesse me fazer mal, assim, uma repercussão, ainda que, claro que vai ter repercussão boa, porque, né, nem tudo eu acho que eu não sou uma pessoa 880, mas eu fiquei muito feliz de que a troca, especialmente com os torcedores do Bahia, é muito positiva e eu me sinto muito segura de dar minha opinião para os torcedores do Bahia, porque esse vídeo, o Claramente Tricolor, é um quadro do canal de uma torcedora do Bahia. Sim, sou jornalista, sim, já trabalhei com o futebol brasileiro, hoje trabalho com o futebol europeu, mas é principalmente um canal de uma torcedora do Bahia que mora longe. Então, me sinto muito à vontade de ter essa troca com vocês e muito segura de poder falar com vocês. E, enfim, fiz 5 minutos, mais de 5 minutos aqui de vídeo, sem falar sobre o jogo, mas queria falar um pouquinho desse relato para vocês. Então, mais uma vez, agradeço a todo mundo que tem mandado mensagem e que tem tido esse diálogo que tem sido muito especial para mim, de me sentir parte deste Bahia neste momento. É um momento histórico. O Bahia merecia estar de volta a uma Libertadores, não só pelo que jogou nessa fase de pré-Libertadores, mas pela sua história. Enfim, é o primeiro participante de uma Libertadores, é um clube histórico, é um clube que tem um conteúdo e uma profundidade muito grande, que já passou por muita coisa, que os torcedores da minha geração, e eu já passei dos 40, viu o Bahia no seu pior momento, né? Cair na Série C, a tragédia na Fonte Nova. O torcedor do Bahia viu muita coisa ruim acontecer, né? Não só esportivamente, no sentido de derrotas, de cair para a Série B, mas de uma completa destruição da autoestima do torcedor, né? E é muito especial que o Bahia esteja hoje começando, porque é apenas o começo, a receber de volta um pouco de... Vou usar aqui essa palavra e, enfim, não tenho nenhuma dúvida que os torcedores do Bahia vão entender, mas se tiver outros torcedores aqui, sempre tem, e são sempre muito respeitosos, vão entender. De uma justiça, de estar recebendo de volta algo que merecia. Essa é a minha sensação como torcedora, tá? E claro que para quem o clube que a gente torce, independente de qual ele seja, é o maior do mundo pra gente, né? E não temos nenhuma dúvida de que o Bahia é o mundo e por aí vai. Então, fico muito feliz desse momento estar acontecendo. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais do jogo aqui, quero dar uma agendinha do canal para vocês, porque é importante para a galera continuar por aqui, deixando o like sempre e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Gravando esse vídeo na sexta-feira, a gente tem final do Campeonato Baiano no domingo. O jogo é às 10 horas da noite aqui em Paris, então eu vou assistir, não é... Bom, final eu iria assistir, mas não é um horário que não é tão ruim. E teremos Claramente Tricolor no início da semana. Eu ia fazer na segunda por conta da final, no primeiro jogo da final, no domingo. Só que na segunda noite a gente tem um sorteio da fase de grupos da Libertadores. Então, para poder pegar as duas coisas, e o meu dia segunda-feira tá bastante cheio, e o sorteio aqui acontece meia-noite, é bastante tarde, eu vou deixar o Claramente Tricolor para terça, porque aí a gente fala do jogo do final de semana, do jogo de domingo e também do sorteio da Libertadores na terça. Beleza, gente? E aí a gente faz depois pro jogo de volta, pra final mesmo, né? Pro jogo decisivo. E aí, como é data FIFA, na semana que vem vou tentar fazer uma live com vocês, independente do resultado da final do Campeonato Baiano. Mas então, já sabem, né? Depois desse vídeo, inclusive, vou gravar o Tudo às Claras. Então, vou falar... vai ter perguntas sobre o Bahia, mas outras coisas mais gerais também, futebol europeu. E se você quer mandar uma pergunta específica que não tiver aqui nesse vídeo, ou que não seja de Bahia, tá aberta a caixinha de perguntas lá no Instagram. E na terça-feira, então, a gente volta com outro Claramente Tricolor para falar de fase de grupos de Libertadores
já com o sorteio feito e também o resultado do primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Foi um jogo fechado, né? Nossa, o Boston River, pelo amor de Deus, colocou ali 53 mil ônibus, uma frota para defender o Bahia. Era um pouco do que a gente imaginava que esse Boston River poderia fazer. Afinal, quanto mais o tempo passasse, melhor para o Boston River, né? Porque o Bahia tem uma qualidade técnica acima e joga em casa, né? Jogava em casa. Então, quanto mais o tempo passava, mais a confiança do Boston River aumentava e a do Bahia diminuía. Então, era exatamente o que o Boston River queria. Eu falei no vídeo de pré-jogo o quanto que esse jogo poderia ir por esse lado, né? De um jogo mais fechado. E a minha expectativa de uma goleada, de um jogo fácil, não existia mais. Eu até palpitei que seria um jogo de poucos gols. Falei que seria 1-0, 2-1, e aí no otimismo fui no 2-0, e o Bahia poderia ter feito 2-0 pelo que construiu. Atenção, vamos treinar a finalização, hein, meus amigos? Vamos treinar. Antes de treino, fim de treino, Rogério Ceni, igual o povo ficava treinando falta, igual você ficava treinando falta, bota esse povo pra treinar pontaria, tá precisando. Mas enfim, poderia ter sido um 2-0 tranquilamente, mas foi um jogo que o Bahia precisou encontrar e costurar os espaços, né? Eu escrevi durante o jogo que o jogo estava fechado, o Boston River estava fechado, mas o Bahia estava costurando, o Bahia estava chegando aos pouquinhos, o último passe, vários cruzamentos na área em que por um tris ou um jogador do Boston River tirava, por, enfim, um metrinho ali, o jogador não chegava. Então, estava costurando, o Bahia estava costurando, e aí no segundo tempo a gente tem o passe do Juba, cruzamento do Juba, né? E o gol do Jean Lucas. Já vou falar individualmente, e aí vou trazer o Jean Lucas de volta, mas antes queria falar rapidamente sobre o esquema do Rogério, porque eu, inclusive, falei que eu entraria em campo pensando no esquema que o Rogério estava fazendo antes, de manter mais 3 zagueiros e um dos laterais ir para o meio-campo, né? Ou ser esse jogador um pouco mais móvel. E eu falei que eu iria com o Gilberto e deixaria o Juba no banco. O Rogério Ceni mudou, foi com uma formação mais ali com a linha de defesa de 4, né? Com o Gilberto e o Juba sendo titulares, e eu achei eu não imaginava, mas achei inteligente, e principalmente mais um indício do quanto que o Rogério está preocupado e buscando soluções para que o Bahia tenha variações, para que o Bahia seja uma equipe menos previsível. Acho isso muito importante, era uma grande questão da temporada passada, e nessa temporada o Rogério Ceni tem elenco para isso. Ainda que a gente veja que poderiam existir outras peças que poderiam ter chegado, e, enfim, a gente sempre acha que pode melhorar, né? E sempre pode melhorar, mas com o elenco que ele tem, ele está conseguindo fazer mais variações desse Bahia, encontrar mais soluções dentro dos problemas que forem aparecendo. É claro que não vai ter solução para tudo, muitos problemas não serão previstos, e quando eu digo problemas, na verdade é muito mais desafios dos adversários, né? Nesse sentido. Não serão previstos, mas a gente já vê um Bahia que tem variações diferentes. E isso é muito importante e é um indício para mim de que o Rogério Ceni está mais aberto nessa temporada, porque eu acho que ele tem um elenco melhor, um elenco mais próximo do que ele entende como suficiente, né? Como interessante, mas mais aberto a novas ideias, né? Eu vi, antes desse jogo, alguns comentários de que falando, caramba, o Rogério Ceni encontrou o modelo ideal dele e agora ele vai com isso até o fim. Não vai com isso até o fim se ele achar que não é o necessário. A gente viu justamente num jogo importantíssimo, decisivo de Libertadores, ele mudando o esquema. E mudou mesmo, tá? Claro que tiveram alguns momentos em que um ou outro lateral ficou, mas se a gente pegar o posicionamento médio dos jogadores do Bahia, a gente tem a formaçãozinha da defesa com a linha de 4,
com o Juba e o Gilberto mais avançados pelas laterais e os dois zagueiros, o Mingo e o Canu, realmente mais ali atrás. O Gilberto até, se a gente for ver o posicionamento médio da equipe, eu vou até colocar aqui no vídeo o posicionamento médio da equipe, a gente vê que o Gilberto fica um pouquinho mais do que o Juba, mas a gente não vê uma linha de 3 com um dos laterais indo para a linha acima, né? E sim a linha, bom, a linha claro que tá assim, né? Não é uma linha assim, mas a linha de defesa, digamos. Então, gostei. Me surpreendeu porque eu não imaginava que o Rogério fosse mudar. Gostei e óbvio que tem coisas para resolver ainda desse Bahia, mas foi essa a postura, o posicionamento médio dos jogadores do Bahia. Para a gente falar individualmente, só para trazer para vocês, obviamente, para quem se perdeu aí, o Gilberto é o 2, o Canu é o 4, o 21 é o Mingo. Então a dupla ali de zaga, 21 e 4, Canu, e o 46, a gente vê já um pouquinho ali, um pouquinho mais avançado do que o 2, que é o Gilberto do outro lado, é o Juba. E aí, obviamente, Caio Alexandre e Jean Lucas, a dupla ali um pouquinho mais atrás, 19 e 6, o Everton Ribeiro bem aqui pela direita junto com o Ademir, o Lúcio centralizado e mais aberto lá pela esquerda, o Pulga. Individualmente agora, que partidaça fez Jean Lucas e Caio Alexandre, né? Aliás, é um início de temporada muito, muito bom do Jean Lucas e do Caio Alexandre. Já falei isso aqui outras vezes, a importância deles estarem bem fisicamente, e o Rogério vai ter que administrar muito bem essa equipe, porque os dois, estando bem fisicamente, fazem partidaças. Muito boa partida também do Everton Ribeiro, o Pulga também. O Pulga faz um início de temporada na Libertadores muito especial, né? De muito crescimento, de muita perspectiva da gente imaginar que o Pulga pode ser esse jogador titular do Bahia, que pode ser um jogador de uma equipe que briga por títulos nessa temporada, e eu fiquei bem satisfeita. O Lúcio Rodrigues foi um pouquinho abaixo no jogo de ontem, mas me parece natural, não foi algo que me incomodou, um jogo só, então não é algo que me incomoda. E aí, só pra gente trazer agora atenção, passamos de 15 minutos de vídeo, não esquece de deixar o like por aí. Queria passar rapidamente aqui só nos grupos, né? A gente vai ter sorteio na segunda-feira, o Bahia está no pote 4 e a gente pode ter, assim, uma chance muito grande do Bahia estar em um grupo com brasileiros. Os brasileiros dos outros potes não podem se enfrentar, mas do Bahia como pote 4, sim. Então a gente pode ter 6 de 8 grupos com brasileiros, se o Bahia enfrentar pegar um dos brasileiros, ou 7 grupos com brasileiros de 8, se o Bahia não pegar um dos grupos com brasileiros. Então, assim, a chance é bastante grande do Bahia estar com um brasileiro. No pote 1, não vou fazer a análise aqui de cada pote, gente, até porque, sendo bem sincera, é um baita estudo e de muitas equipes que eu não assisto, sendo bem sincera. Mas do pote 1, a gente tem Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing. Gente, não quero os brasileiros, não quero os brasileiros. Talvez aqui o menos pior seja o Nacional. Não quero o Racing também. Talvez o Nacional seja a melhor. A menos complicada aqui pra gente pegar, se eu não estou enganada. Eu confesso que não estou... não é algo que futebol sul-americano nesse nível, não é algo que eu esteja acompanhando ou que eu tenha acompanhado. No pote 2, talvez o Olímpia ou Libertad. Temos Olímpia, LDU, Internacional, Libertad, Independente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Talvez o Olímpia, talvez o Libertad sejam equipes um pouco mais acessíveis. No pote 3, a gente tem Atlético Nacional, o Vélez, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário, Talleres Deportivo, Táchira e Universidade de Chile. Não quero pegar o Fortaleza, porque inclusive pela primeira vez na história temos 2 nordestinos na Libertadores, porque eu tava vendo a live do André Henning hoje,
E, obviamente, seria lindo um Fortaleza e Bahia na Libertadores, mas pode ser mais para a reta final lá. Não quero agora não, porque senão vai diminuir as chances da gente ter os dois avançando. E nessa Libertadores, meu primeiro time é o Bahia, meu segundo time é o Bahia, meu terceiro time é o Bahia e por aí vai. Mas a gente, como nordestina, também quer que o Fortaleza avance, contanto que não tire o Bahia no caminho dele. Então, do pote 3, eu confesso que tirando o Fortaleza, não sei o que pode ser tão mais complicado assim pro Bahia. Então vamos ver o que acontece nesse sorteio de segunda-feira. E aí, depois do sorteio de segunda-feira, aí sim, vou dar uma estudadinha mais nos adversários que o Bahia enfrentar e prometo fazer um vídeo na terça-feira, pegando, de novo, o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano e o sorteio de segunda-feira, para analisar um pouquinho mais essa perspectiva de Bahia na Libertadores. Mas, de antemão, o Bahia mereceu demais estar nessa fase de grupos. Claramente agora estamos na Libertadores, para quem está com alguma dúvida aí, e a regra é clara. E que eu ia falar? Sim, e que eu acho que ninguém quer pegar o Bahia do pote 4, tá? Para mim, o Bahia é a melhor equipe desse pote 4. Com certeza os outros adversários estão ok. Do pote 4, não queremos o Bahia. E acho que isso é um sinal do quanto que esse Bahia pode ser competitivo, né? E fazer uma boa fase de grupos da Libertadores, mas aí a gente deixa para analisar mais isso a depender do sorteio. É isso, gente. Claramente Tricolor vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada para todo mundo que mandou mensagem. Foi uma semana muito corrida, eu não consegui ler e responder todas as mensagens, como eu normalmente faço, mas estou de olho e vi que muita gente mandou mensagem com parabéns, com palavras de carinho, enfim, etc. Então, é isso. Bora Bahia, minha porra. Claramente na Libertadores.